Boa noite. Para mim é um privilégio estar novamente com vocês, é um grande prazer. E espero que vocês sintam-se abraçados pelo Espírito Santo, porque vocês permitiram que Ele trouxesse vocês a esta casa. E a todos que estão assistindo também pela internet, sintam-se abençoados pelo Espírito Santo. Antes de abrirmos a passagem que vamos meditar, ou as passagens, quero convidá-los, após essa belíssima canção, fechar os olhos, curvar a fronte e mais uma vez orarmos ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Teu Santo Espírito está cada momento ao nosso lado. Nós estamos em um mundo expostos a todo tipo de violência física, emocional, espiritual, mas temos em nosso coração a certeza de que o Senhor está conosco. Por isso, oramos ao Senhor e neste momento, pedindo que nos abra a nossa mente, abra os nossos olhos e prepara-nos para a abertura da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir primeiro o livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer a vocês que não estiveram ontem à tarde aqui na igreja, o nosso JA ontem foi muito bom, muito bom. Foi top, não foi? Quero, apesar da diretora não estar aqui hoje, mas se ela estiver assistindo, parabenizá-la por toda a equipe que esteve aqui no nosso JA ontem. E a mensagem, apesar do tema ser bastante conhecido, o nosso pregador da tarde trouxe alguns pontos que eu achei top também. Agregou para mim muito valor. Então, a vocês que não tiveram a oportunidade, a gente sabe que a semana é cheia, o sábado é curto para tanta coisa, e algumas pessoas não puderam vir. Então, eu dou um conselho a vocês, se programem para o próximo JA, venham, porque com certeza vocês serão surpreendidos como eu fui ontem. Então, para a nossa passagem no capítulo 16, quem achou, diga amém? Amém. Amém. Então vamos para o verso 13. No verso 13 encontramos assim, na versão que tenho diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus? Ou ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou dizendo, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta Jesus fez a seus discípulos. E para a leitura da próxima passagem que vamos fazer, é necessário meditar nessa primeiro. Porque nós já ouvimos pessoas falando sobre Jesus de diversas formas. Que Jesus foi historicamente um homem importante e não passou disso. Foi um homem que causou uma grande revolução. Tem aqueles que dizem que Jesus foi apenas um profeta, mas outros o consideram verdadeiramente o Filho de Deus. Por que, Cacildo, que você diz que para a leitura da próxima passagem eu preciso meditar sobre essa?
Antes de responder, eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta é para vocês meditarem. E você? Quem diz que Jesus é? Quem Jesus é para você? Quem? Eu fiquei meditando por que os discípulos se permitiam morrer em nome de Jesus. Por quê? Eles viram o que nós não vimos, ouviram o que nós não ouvimos, e quando você é testemunha ocular de um fato, você morre e não troca a sua versão. Eu entendo dessa forma. Nós vivemos esse Jesus a partir da experiência de outros. A gente abre um livro que há 2000 anos vem sendo atacado. Criando-se várias versões a respeito. Mas continua aqui. Quem é Jesus para mim ou para você? Esse Jesus, quando você tem uma convicção sobre quem ele é, você consegue agora ter a leitura do texto da Bíblia ecoando no seu coração de forma diferente. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, quando nós lemos, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, se você não tem certeza do Jesus que está saindo nas palavras da sua boca, você vai selecionar um texto a favor, outro contra, conforme a conveniência. Essa história de que Deus fez o homem do barro, eu não acredito, mas eu acredito em outras coisas que estão na Bíblia. Você passa a ser seletivo. A Bíblia deixa de ser a palavra de Deus para ser mais um material literário em suas mãos, para você selecionar o que você considera bom e o que você considera ruim. No momento em que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, logo, eu passo a ter um parâmetro. Sabe aquele verso que as pessoas dizem, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim? Quem já leu esse texto? Já leram? Já pararam para refletir sobre esse texto? É quando eu coloco realmente Jesus como um parâmetro. Parâmetro, ele é necessário, princípios são necessários. E princípios são inegociáveis. Essa minha introdução, para que nós possamos ler o livro de Salmos. Vamos até lá. No livro de Salmos, 127. Salmos 127. Peço licença para beber água, pois a minha garganta resseca muito rápido. Quem achou, diga amém. 127 começa assim. Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalha quem a edifica, né? Beleza. Continuando o texto, diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, o que acontece? Para que eu leia esse texto e consiga entender, o primeiro, ele tem que fazer sentido para mim. Se Jesus é o Filho de Deus, ele se dispôs a vir aqui, ele se dispôs a assumir uma culpa que era minha. Então agora eu entendo que sem ele, não adianta eu me esforçar sozinho. Não adianta.
sem o Senhor, edificando a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Olha que coisa interessante. Voltemos ao texto. Inútil vos será o quê? Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá, enquanto o quê? Olha que coisa interessante. Algumas pessoas costumam usar muitos ditados. Um deles, e muito conhecido, é: faça por ti que eu te ajudarei. Quem já ouviu esse ditado? E dizem que está na Bíblia. Aí, recentemente, eu estava almoçando com umas colegas de trabalho e não lembro agora o assunto, eu sei que essa pessoa acabou pronunciando esse ditado. E eu aqui, comendo, bem quieto, depois que ela deu toda a explicação sobre o contexto, aí eu perguntei assim: e ele disse mesmo? Ela parou, estava usando o telefone, ela parou assim: ele quem? Eu digo: você falou de quem? Não, Deus não disse que faça por ti que eu te ajudarei? Eu disse: eu não lembro não, mas ele disse. Disse, não está na Bíblia? Eu, tá? Aí a colega do lado começou a rir e disse assim: eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu disse: Cacildo, é sério, eu sempre achei que estava na Bíblia e não está. Eu fiz: joga no Google aí. Esse mesmo ditado, você escreve ele lá e põe assim, na Bíblia. E o Google respondeu que não está na Bíblia. Mas algumas pessoas associam ao contexto religioso, mas ele não está o quê? Na Bíblia. Outro ditado muito conhecido: Deus ajuda quem cedo? E o texto que nós acabamos de ler, olha que coisa interessante. O pão que vocês penosamente trabalham para conseguir, ele os dá aos seus amados, enquanto fazem o quê? Isso quer dizer que Deus ama os preguiçosos? Aqueles que acordam tarde? Não! Mas eu quero que vocês entendam que não adianta você se esforçar sem Deus, porque você vai se cansar, e Deus está aqui do seu lado, dizendo: relaxa, relaxa. Nós, como adventistas do sétimo dia, enfrentamos algumas dificuldades a mais do que os nossos queridos irmãos de outras denominações. Qual é a dificuldade mais evidente que vem a mais sobre nós? A guarda do sábado, não é? A guarda do sábado. Porque, além de você já enfrentar todo o contexto, quer seja na escola, na faculdade, no trabalho, a respeito de simplesmente ser crente, você ainda tem a dificuldade de não trabalhar em um dia que eles fazem a escala para a equipe trabalhar. Então você tem uma dificuldade a mais para superar. Mas o que me leva a crer que eu preciso parar neste dia? O mesmo motivo que leva a uma pessoa que vai fazer doutorado, pós-doutorado, ele é engenheiro, seja lá de onde for, da NASA, de outro planeta, não interessa. Essa pessoa, apesar de todos esses estudos, ao ler a Bíblia, teve o mesmo entendimento. E aqui eu quero dizer para vocês que jamais alguém pode apontar você para diminuir por entender o que já está explícito na Bíblia. E quando a gente lê o Salmo 127, em todos os momentos que eu ouvi a leitura desse salmo, ele está associado ao contexto da família.
E quando a gente olha para a família, a gente percebe que essa família está exposta na nossa sociedade a tantos ataques a seus conceitos, e que nós, muitas vezes, nos permitimos a duvidar das coisas que já estão explícitas. Existem vários recortes de vídeos na internet sobre o que eu vou dizer agora. Um deles eu estava vendo anteontem. Colocaram em um elevador 4 capacetes de motoqueiro, né? 4 capacetes no chão. Entrou a primeira pessoa, achou estranho aqueles capacetes no chão, ficou ao lado. E aí entraram agora os atores que estavam participando da encenação. Primeiro entrou, no andar seguinte, pegou um capacete, pôs na cabeça e ficou ali. Agora eu quero que vocês se coloquem nesse elevador. Você está aqui no elevador e alguém entra e pega um capacete. Entrou outra pessoa, pegou o segundo capacete e pôs na cabeça. Entrou o terceiro, pegou o terceiro capacete e pôs na cabeça. E aí a pessoa que estava em pé pensou assim: se entrar mais um, eu vou ficar sem capacete. E o que ele fez? Pegou o capacete e pôs na cabeça. Aí vem a pergunta: qual era o motivo de usar o capacete no elevador? O que eu quero dizer com isso, e assim como esse vídeo eu tenho outros, que nós somos muitas vezes influenciados pelo meio que vivemos para duvidar da nossa fé, para colocar a palavra de Deus em dúvida, para duvidar do Jesus que morreu por você. Logo, eu passo agora a aceitar determinadas abordagens tão simples quanto o capacete, como nós temos uma que está na moda agora, sabe o que é? É que se eu não me amar primeiro, eu não consigo amar ninguém. Portanto, a palavra amor próprio vem sendo usado em nossa sociedade para, mais uma vez, de forma distorcida, destruir as famílias. Sabe por quê? Porque quando eu tenho que me amar primeiro, as necessidades da minha esposa, dos meus filhos, passam a ter segundo plano. E isso não é bíblico. A Bíblia me ensina a colocar o outro em primeiro lugar. Jesus disse: aquele que não vem para servir, não tem direito ao reino de Deus. Minha mãe dizia: aquele que não tem como servir, não serve para mais nada. Eu fico pensando o seguinte: o marido está em casa, a esposa lá no trabalho, mas ele já está em casa, no conforto. Ele acabou de chegar, irmão, tomou banho, estava já relaxando, e a esposa liga para ele: estou em tal lugar, você pode me pegar? A maioria dos maridos vão para o carro e vai buscar a esposa. Não é? A maioria vai buscar. Tem aqueles que não vão buscar. Tem. Não, pegue um Uber, pegue um ônibus, venha a pé, dê seu jeito. Mas a maioria vai buscar. É ou não é? Vai. Eu não sei porquê, ele vai dizer assim: olha, eu não vou te buscar porque primeiro eu vou fazer a minha meditação, que eu não fiz hoje. Depois eu vou para a academia, porque eu tenho que pensar em mim primeiro. Mas alguns fazem isso. E a quantidade de pessoas fazendo isso está cada vez maior. Hoje, amor próprio. Se eu não me amar, eu não consigo amar o outro. Deixa eu dizer para vocês algumas estratégias que o inimigo tem. No passado, ele tentou matar os cristãos. Depois, ele queimou a palavra de Deus. Hoje, ele faz questão de colocar a Bíblia na mão das pessoas. Sabia disso? É. Porque hoje, com a Bíblia na mão, e agora você pode ser qualquer coisa, desde que você fale em nome de Jesus.
Aí você tem frases em camisa, frases no fundo do carro. Sabiam disso? Mas e a família? E o conceito de família? Também ele mudou. Hoje família, qualquer coisa é uma família. Mas deixa eu pedir a vocês para pensar comigo uma coisa. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Qual foi o primeiro mandamento após Deus criar o homem e a mulher? Qual foi o primeiro mandamento para eles? A primeira ordem divina para eles? Pode chutar. Exatamente o que a nossa irmã falou aqui. Para multiplicar-se e povoar a terra. Aí eu pergunto a vocês, até existem vários recortes de podcasts desses assuntos. Deus criou a família. Outros dizem, Deus não criou a família. Deus criou o casal. Para que juntos eles formassem uma família. Ah, Cacilda, então você quer dizer o quê? Que casal não é uma família? Vamos pensar. Nós temos um programa que acontece na nossa igreja, normalmente acontece todo ano. Tem ano aí que não acontece, tá? Mas na maioria dos anos acontece. Os casais vão para um hotel, ficam lá um final de semana, e o nome do programa chama-se Encontro de... Mas eles têm filhos, por que o nome do programa não é Encontro de Família? E quando não tem filhos, eles são o quê? Casal. Percebem? São felizes quando tem filho, né? Também. Acontece também. Mas eu quero dizer para vocês, eu participei de alguns encontros de casais, em que os casais queriam que os filhos estivessem lá. Mas o evento, o programa, as dinâmicas, não era para a família, era para casais. E o encontro é de... Se eu vou dar uma festa e eu quero convidar o nosso cantor aqui, olha, eu vou convidar ele e a esposa. Então eu estou convidando quem? O casal. Mas quando ele vem com os 6 filhos, com os 12 filhos, eu estou convidando o quê? A família. Muito bem. É o time. Percebem que até sem Bíblia a gente consegue distinguir o que é casal e o que é família? Prosseguindo aqui esta leitura do Salmo 127, no verso 3 diz assim: herança do Senhor são quem? E o que é herança, se nós pudermos pensar, herança é algo que você não escolhe, simplesmente você recebe. Eu não escolhi meus filhos, simplesmente os recebi. Ah, Cacilda, e quando tem a adoção? Olha que coisa interessante. Vocês sabiam que os filhos adotados deveriam, e biblicamente esse é o conselho, que eles sejam muito mais amados do que os de sangue? Sabiam disso? Por quê? Os filhos de sangue você não escolheu, mas os filhos adotados foi você que escolheu. Você olhou o cabelo, olhou o formato do rosto, a cor dos olhos, o jeito, se era muito dinâmico ou não. Você escolheu. Então você não pode rejeitar. É muito mais fácil rejeitar um filho de sangue do que um filho adotado, porque você escolheu. Assuma a responsabilidade. E o apóstolo Paulo disse que nós somos adotados por quem? Pelo nosso Deus. Logo, Ele não vai nos abandonar. Nós somos adotados. Eu queria chamar vocês também para refletir uma coisa. Quem já ouviu e já leu a parábola dos talentos? Quem já leu? Né?
conta a parábola que o senhor daquela fazenda chamou um e entregou quantos talentos? 5 talentos. Chamou outro e entregou quantos talentos? 2 talentos. Chamou um terceiro e entregou quantos talentos? 1 talento. E aí, todas as vezes que eu escuto a leitura dessa parábola na igreja, ou eu faço em casa, sempre a nossa mente, ela é levada a pensar sobre o contexto financeiro, sim ou não? Por quê? Porque houve aí a multiplicação dos talentos em alguns. Eu quero trazer de uma outra forma. Eu quero olhar essa parábola, inclusive, de trás para frente. Começando do primeiro. Queria que todo mundo fizesse comigo assim, botasse o dedinho para frente, assim, o dedinho para cima. Aquele que pegou 1 talento só. Pensem comigo. 1 talento só. Esse talento aqui não é o dinheiro que ele recebeu, é você. Agora olhe e diga, sou eu. Exatamente. O que aconteceu com aquele que tinha 1 talento? O que aconteceu? Ele enterrou. Ele faliu, ele morreu, ele não teve sucesso. Você sozinho não tem sucesso. E se eu não souber o Deus a quem eu sirvo, o Senhor a quem eu sirvo, eu vou entender errado, inclusive a forma como o texto muitas vezes é colocado na Bíblia. Porque no texto, Moisés escreveu assim, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse. Olha que coisa interessante. Que Deus é esse que depois de fazer a pessoa, ele descobre, rapaz, não é bom que ele esteja só. Um Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas, ele já tinha visto isso lá na frente, sim ou não? Sim. Deus não viu que o homem estava só. Deus sabia que o homem estava só até aquele momento. Sabe por quê? Aí entra agora os 2 talentos. Vamos fazer assim agora? Os 2 talentos, aquele que recebeu os 2 talentos, o que ele fez com os 2 talentos? Multiplicou e virou quantos? Olha aqui o casal com 2 filhos. No passado, quantidade de filhos significava mais dinheiro, porque era mais mão de obra para produzir. Então o casal sozinho produzia 1 tanto. Casal com filhos produzia quantos tantos? 2 tantos, 3 tantos, era ou não era? Muito mais. O que tinha 5 talentos, fez o quê? Multiplicou. Não é bom que o homem esteja só. É bíblico. A família, ela é um projeto divino, porque ela é um projeto de sucesso. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisa ter, no mínimo, mais alguém. E é interessante quando a gente lê uma outra passagem, talvez vocês conheçam muito, que diz assim: o homem não é feito para viver só, pois é necessário que ande 2, porque se um cair, o outro, se um estiver com frio, o outro aquece. O cordão de 3 dobras não se quebra. É assim ou não é? Mas por que que na hora do cordão ele fala em 3? E não em 2? Porque a família começa com um casal. E o casal, sem Deus, que é a 3ª dobra do cordão, ele está exposto. Nós, para salvarmos a nossa família, precisamos de Deus em nossa família. Sem Deus, estamos muito expostos a todas as abordagens da nossa sociedade que conduzem nossos filhos, nossos cônjuges para longe de Deus. Quando eu estava refletindo sobre esse tema, Ivaldo, me veio o seguinte pensamento. Algumas expressões que nós usamos, como evangélicos, como gospel, são expressões bonitas, mas elas são muito perigosas. Porque a gente, por trás dessas expressões, transforma o que é sagrado em comum.
transforma o que é sagrado em comum. A família, ela é uma instituição sagrada. O casamento é uma instituição sagrada. E as pessoas estão tornando comum. Pode casar. Se não der certo, isso é comum. Separar hoje é comum ou não é? É comum. Eu estava vendo mais coisas na internet e a mulher, o marido morreu, deixou a casa num testamento improvisado que seria para a filha. A viúva assinou todos os documentos e a casa foi para o nome da filha. A filha simplesmente vendeu a casa e chegou para a mãe já com a decisão: você tem que sair e se vire. Porque esta filha, ela era muito apegada ao pai e ela não amava a mãe. Mas ela desamparou a mãe no momento em que a mãe precisava, e o celular que ela tinha, quem comprou, adivinha quem? A mãe. O carro que ela dirigia, sabe quem pagou? A mãe. Eu sou do pensamento de que, da mesma forma que a gente separa o dízimo para Deus, sabe? Teria que separar um dízimo para os pais. Se cada filho separasse um dízimo do seu salário para os pais, eles não ficariam penando na fila do INSS. Sabiam disso? Família é um projeto de Deus. O Departamento de Lar e Família desta igreja está à disposição de todos. Estamos à disposição para fazer o que for necessário para apoiar vocês. Através da nossa equipe, através do ancianato, através de qualquer membro, pode mandar o recadinho que a gente vai chegar junto com vocês. Quero dizer para vocês que nós temos que defender com todas as forças para que a nossa família esteja, não somente os membros em torno da mesa, mas que tenha um outro lugar para quem? Para Deus. Aqui eu quero dar uma sugestão para os adultos e jovens. Não sei se vocês têm o hábito de comer à mesa, ou sentam todos no chão com o pratinho na mão. Também funciona. Tem uma fase da nossa vida que a gente não tinha nem prato. Comia na tampa da panela. Sentava todo mundo no chão. É impressionante quando eu começo a lembrar dessas coisas, partindo já agora para a conclusão. Casa de barro, criança quase não apanha. Porque do jeito que vem, com a sandália cheia de barro, entra na casa, tem diferença? Não. Mas a casa tem um porcelanato, ela vem com a sandália cheia de terra, entra com a sandália? Não, mas se entrar, toma o quê? Um puxão de orelha. Tem um sofá, botou o pé em cima do sofá, toma o quê? Um puxão de orelha. O menino aqui está dizendo que toma, ó, uma gravata. Deixa eu dizer para vocês, gente, eu sei que nós temos aí um código de ética para ensinar nossos filhos a sentarem direitinho, com postura e tudo mais, mas o sofá não vale mais do que nossos filhos. Mas não pode usar isso, jovens, como desculpa para desobedecer os pais. Porque quando eles dizem para sentar com a postura correta, eles estão preparando vocês para a vida. O respeito, ele tem que ser mútuo, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais.
Do irmão para com a irmã, da irmã para com, do mais velho para o mais novo e do mais novo para o mais velho. Respeito. E é uma coisa que a sociedade está perdendo a cada dia, é o respeito. Quero convidar o Ministério de Louvor para se colocar a postos, enquanto eu quero ler com vocês o Salmo 128, é o capítulo seguinte. No primeiro verso diz assim: bem-aventurado aquele que faz o quê? Que teme ao Senhor e faz o que mais? E anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ir bem é a ausência de dificuldade, é sobrar dinheiro na aljava? Não. Tudo te irá bem, sabe o que é? É você poder olhar para trás, diante das dificuldades, e ter formado homens e mulheres de valor. Tudo te irá bem. Eu tenho certeza que vocês que já estão aqui na idade adulta abririam mão de todo o saldo bancário pelo sucesso dos seus filhos. Estou enganado? Porque meu pai abriria mão de qualquer coisa para que os filhos se tornassem homens e mulheres de valor. Nosso Ministério de Louvor, olha que coisa linda. Todos jovens. A vocês eu quero parabenizá-los pela disposição, pela entrega ao Senhor da Bíblia. E quando chegar a fase em que vocês começarem a procurar um parceiro para constituir família, este livro é o manual do fabricante. Não se apartem dele. Queridos, após essa reflexão, quero convidá-los a ficar de pé, a todos que puderem, para que nós possamos orar ao nosso Deus, abrindo o nosso coração e nos colocando à disposição de sermos usados pelo Espírito Santo na educação dos nossos filhos, na manutenção do nosso casamento e também na manutenção das nossas amizades. Porque as nossas amizades, elas vão ou nos influenciar, ou serão influenciadas por nós. Portanto, quero orar com esse propósito. Eu quero que você abra o seu coração para Deus. Feche os olhos. Querido Pai, a Tua palavra é maravilhosa em todos os aspectos. Todas as vezes que abrimos a Tua palavra, nos surpreendemos. E quando Jesus voltar, ainda nos surpreenderemos mais. A todos que puderam vir aqui presencial e aqueles que estão pela internet nos assistindo, peço a Tua bênção, que o Senhor abra os céus, derrame bênção sobre cada família aqui representada. E ao terminar esta adoração, nos leva de volta para casa, que os Teus anjos nos escoltem, e se porventura o inimigo planejou algo contra nós, que o Senhor o repreenda, em nome de Jesus. Amém, Senhor.